ele vai falar hoje sobre Contingente Espírita, uma leitura do censo de 2010. Muito bom, então vou apresentar o Jefferson agora, para quem não conhece, é novidade. O Jefferson, ele é licenciado em Filosofia, com mestrado em Ciências da região da PUC, aqui de São Paulo, autor do livro Livre para Difundir, o impacto das federativas no crescimento do Espiritismo, que foi publicado aqui pelo CCDPE, na coleção Espiritismo e Universidade. Esse livro foi basicamente a dissertação de mestrado do Jefferson, que ele defendeu lá na PUC. E ele também é diretor de pesquisa aqui no CCDPE e foi diretor da área do livro, né, da USE Regional São Paulo, até recentemente. Até ser derrubado pelo Mário, e hoje ocupa o cargo. Não. Na verdade, isso não era para falar essas coisas. Aproveita e põe que vai derrubar. Pode derrubar a cabeça. Muito bem. O Jefferson já é um estudioso há bastante tempo sobre o movimento espírita em geral. Esse livro que foi editado aqui pelo CCDPE, lá de perto, o livro que o Jefferson tem do CCDPE, o Livro para Difundir, ele retrata o movimento espírita de uma maneira muito peculiar. Ele trata da cidade de Franca também de maneira muito peculiar, porque ele apresenta ali o porquê de Franca ser considerada uma das maiores cidades espíritas, podemos dizer assim, né, do país. E ele efetivamente se dedicou em mapear e traduzir vários significados aí de como é que nós estamos enquanto movimento espírita brasileiro. E ele vai apresentar agora um trabalho muito interessante, que eu acho que até pode falar que se completa de uma certa maneira, né, com o que nós já estamos tratando há algum tempo, sobre as características do movimento. E antes que o Jefferson fale, eu falo rapidamente. Foi lançado no final do ano passado também um retrato das religiões no planeta. Isso é de uma fundação americana, onde demonstra quais são as regiões onde o cristianismo está envolvido ou não. Muito interessante, ou seja, esses estudos que estão sendo feitos para mapear e para identificar, só reforçam o seguinte: se nós não soubermos quem nós somos, ou o que estamos fazendo, ou quais são as características da população, a gente não consegue entender diversas situações que ocorrem. E o Jefferson vai nos brindar hoje com características do censo de 2010 sobre o movimento espírita. Obrigado, Wagner, pela introdução. Você usou o seu tempo para fazer. Não, obrigado. Então é uma continuação, porque quando eu defendi o mestrado, eu tinha os dados até 2000, então eu estava ansioso para ter os dados de 2010, porque daí você, depois de bater um grande retrato em profundidade e você ter o próximo censo, você consegue ver evolução, consequências de certas ações no movimento espírita, né? Acho que dá para pagar aqui, né? Melhor pagar. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando essa leitura. Então, a proposta é a seguinte, porque sai um censo, você pode fazer várias leituras em cima de dados, né? Então, eu que sou especialista em banco de dados, né? O que a gente costuma dizer? Dado é uma coisa, informação é outra. Você tem que transformar o dado em informação. Se eu chegar para você e falar que, bom, aqui em São Paulo nós temos 2 censos em cultura. É bom, é ruim, pouco, é muito. Tem que te dar outros parâmetros para você. Ah, isso é muito bom. Se eu te falar assim, tem 3 no Brasil inteiro, esses dados são todos mentiras, tá? Só para exemplo. Tem 3 no Brasil inteiro, 2 em São Paulo. Nossa, mãe do céu, opa, aí já tem outra conotação, então é nesse sentido. Agora, os censos, normalmente, existem fundações que analisam os censos, mas com outros focos. Então a gente vai na lacuna, o que não está sendo feito. Por exemplo, as minhas pesquisas eu enfoco todas no institucional espírita. Como é que os centros se organizam, como é que as federativas se organizam, como é que o movimento, as instituições se colocam na sociedade, quais são os objetivos delas, as ações, né? Por quê? Porque o meio acadêmico já pesquisa muito mediunidade, especificamente um centro espírita, ou seja, o foco muito mais no indivíduo e em alguma operacionalização, e não na parte institucional.
Então, essa leitura que eu vou mostrar para vocês é do ponto de vista de análise institucional, ou seja, a presença espírita, como é que ela é no território. E nós já vimos aqui no decorrer desse encontro algumas características, né, do pesquisador espírita. Depois da última palestra agora, eu sugeriria a classe 5 de mediunidade. A 6. Não, acho que vai até a 4, não é? Não, eu sugiro a 6. A 6? Deixa eu sugerir a 5 primeiro. A 4 leva o cara a mediunidade fraquinha lá, no e a 5 é do pesquisador, que não tem nenhuma, então é obrigado, né, se debruçar pelos dados, né, Marco? Para tentar produzir algum conhecimento, né? E outra coisa é o seguinte, olha, eu sou de banco de dados, né, mestrado em ciência da religião, e estou fazendo um trabalho que eu diria que alguém de geografia deveria, né? Então, mas é isso aí, a gente quer alavancar também, enquanto diretor de pesquisa, participante da LIP, fomentar que outros pesquisadores venham. Então, nesse sentido, esses dados, desses mesmos dados, está saindo um artigo no Dirigente Espírita, que é o órgão de comunicação da USE, com determinado tom que é, e aí, Federativo, o que você vai fazer com esses dados, né? Aqui, eu estou mostrando para vocês, assim, eu não vou dar a informação mastigada, mas eu vou dizer possibilidades de pesquisa. Olha, tem esses números, e parece que acontece isso. Então, por que acontece isso? Eu gostaria que outros pesquisadores, né, começassem, né, o pessoal da geografia, né, começassem a se debruçar sobre os dados dos censos para mapear a presença espírita. Por favor, Marcelo. Marcelo. Ele vai comer. Não, ele me sabe. Então, tratar os dados do censo IBGE é o nosso objetivo. O quê? Transformar dados em informações, né? Sobre diferentes eixos avaliativos, foco no institucional e no individual. Para quê? Isso aqui é meio consequência, né? Subsidiar ações das lideranças espíritas para expandir o contingente. Temos aqui representantes federativas que poderão usar os dados para isso. Agora, nosso principal objetivo é esse, estimular que outras pessoas olhem. Então, tem questões aí a serem resolvidas? Sim. E precisamos de gente para fazer isso. Vamos em frente. Marcelo. Então, um grande panorama. Evolução em termos de Brasil. Porque você tem várias maneiras de olhar os dados do IBGE. Você pode lá olhar a população, tem vários dados. E depois tem uma parte que é a última, que sai sempre, né, de religião. Né? Era para sair em abril desse ano, saiu em maio. Então esses dados são recentíssimos, publicados oficialmente. Olha, o censo foi em 2010, nós estamos 2 anos depois. Então a gente que é pesquisador fica agoniado para ter o dado, né, para poder comparar. Mas vamos dar uma olhadinha aqui comparando 2000, essas colunas de 2000 com 2010, e daí o que aconteceu em 10 anos. Olha lá, Igreja Católica Romana, o que aconteceu? Bom, população, primeira linha lá em cima, de 169 milhões foi para 190 milhões. Né? Ou seja, 12,3%. Então a população brasileira total cresceu 12,3%. A Igreja Católica, vamos aqui na última coluna, de 2000 para 2010 caiu 1,4% no país todo. É lógico que se você for olhando localidades, esses percentuais, isso é a média do país todo. Isso vai se refletindo nos locais de maneira diferente. Quanto mais esse contingente estiver distribuído, mais a média é real. Para nós espíritas, como está mais concentrado, você vai tendo grandes surpresas quando você vai pegando localidades onde não tem espírito, onde tem, e na média é uma coisa, nos extremos é outra. Vocês vão ver no decorrer. Bom, depois, sem religião, cresceu 22,8%, então está acima de todos os contingentes religiosos, né? Então, primeiro, o que mais tem aqui? Católico, e caiu 1,4%. Sem religião, aumentou 22,8%, né? São 15 milhões de pessoas que se declaram sem religião no país. O que é sem religião? Que, aliás, foi um avanço no censo desse ano. A cada edição do censo, eles vão aprimorando, porque a sociedade e as instituições criticam. Por exemplo, há muito tempo já se conta kardecista. Nós não gostamos, mas pelo menos é um contingente melhor, porque eles perceberam que estavam misturando coisas. A partir desse ano, sem religião, consta assim, sem religião, ateu, sem religião ou agnóstico. Então, ateu é o mínimo que tem ali. Ou seja, sem religião é assim, eu não me declaro de uma religião. Sou um espiritualista, vamos dizer assim, né? Sou um livre pensador. Que, aliás, é bom enfatizar desde já, é um filão fantástico para o espírita, né? Esse sujeito não está se declarando de religião. Ele conhece o espiritismo? Nós dissemos para ele o que é? Porque ele está procurando, né? Certo?
cliente potencial. Isso, é uma fatia de mercado a ser explorada. É um nicho. Depois, origem pentecostal, Assembleia de Deus, 46%. Aliás, um detalhe, eu abri as principais igrejas aqui, né? O que acontece muito, as outras pessoas, os outros especialistas que analisam o censo, eles aglutinam, eles fazem assim, evangélicos, tanto. Eles falam, nossa, espiritismo não tem pouco, olha quanto evangélico. Pô, evangélico tem 10 mil igrejas diferentes. Então você está comparando o quê? Elemento com conjunto. Então é uma proposta que eu faço desde o mestrado. Quando você comparar um contingente com o outro, você tem que comparar individual. Você não pode comparar os espíritas contra todos os evangélicos, né? Por quê? Porque nesses evangélicos você vai ter igreja com 100 pessoas e igrejas como a Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica, que tem 12 milhões de pessoas em 2010. Cresceu 46%. Vamos lá para os espíritas. Cresceu 70%. Então, encurtando a história, se você olhar aqui, você vai ter percentuais de 200%, não. Mas aí são contingentes muito pequenos. Então tinha mil pessoas, né? Foi para 10 mil, nossa, 10 vezes mais. Mas isso é insignificante em termos de Brasil, 10 mil pessoas, né? Então, em cima das mais significantes lá, o Espiritismo cresceu muito mais, por exemplo, do que a Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja missionária, abre igreja em tudo quanto é cidade que abrir, em tudo quanto é bairro novo, né? Manda gente, paga. Então, foi algo que me surpreendeu. Eu fiquei chocado quando eu vi os números, porque o crescimento do Espiritismo nos últimos 10 anos foi algo fantástico, né? 70%. Eu destaquei alguma coisinha. Olha a Batista, 17%. Nós crescemos 70%, a Igreja Batista 17%. É uma igreja séria, bem organizada. Oi? Seríssimo. Seríssima. Agora, olha só o que aconteceu em 2000. Os espíritas eram 2.200, a Igreja Batista era 3.100. Então nós passamos, né, a Batista. Ela caiu 17, nós crescemos 70, então 3.700 a Batista e agora 3.850 aproximadamente espíritas. E passou a ser de 1,33, passou a ser 2,2%, ou seja, passamos a casa dos 2% da população. Nível Brasil. Por isso que ele citou Franca, que Franca é 10%. O nível Brasil é 2%, em Franca é 10%. Então, 10% da população ser espírita é algo muito incomum para nós, né? Agora a gente tem que localizar isso para saber onde atua. Então vejam bem, a evolução a nível Brasil já mostrou que foi algo muito significativo, algo assim, chocante. Próximo, Marcelo, por favor. E a evolução do Estado de São Paulo? E aí vem o primeiro convite. Eu fiz um exercício aqui. Dado que eu vi que a evolução do Brasil foi 70%, e em São Paulo, como é que foi? Porque eu moro em São Paulo, tenho interesses, né? Participo do movimento aqui. O que aconteceu em São Paulo? Esse mesmo exercício pode ser feito para todas as unidades federativas, todos os estados. Como é que está em todos os estados? Eu fiz um exercício, então pesquisadores deveriam se debruçar e fazer isso. Se as federativas tiverem interesse, Goiás, Santa Catarina, me convidou para fazer um estudo lá com eles. Chama a gente, convida, pede outro pesquisador, entra em contato, a gente diz como é que é, onde estão os dados, para fazer esse exercício para outros lugares. Por quê? Porque você vai descobrir o seguinte, vamos encurtar a história. Total da população no Brasil cresceu 12,3%. Em São Paulo, 11,4%. Cresceu menos do que o país todo, São Paulo. Só que São Paulo, não se esqueça que é o estado maior, né? Então 11,4% é muita coisa. Mas, percentualmente falando, cresceu menos do que o país. Um pouquinho menos, né? Vamos lá. A Católica Apostólica Romana, que caiu 1,3% no país, em São Paulo caiu 4,8% no estado de São Paulo. Esse dado é uma coisa impressionante, porque 1,3% na média, muita gente fala de média, né? No país, o catolicismo ainda é muito forte em muitas regiões, principalmente norte e nordeste, né? E você vai ver, se você fizer exercício com a Igreja Católica, eu fiz com o Espiritismo, você vai começar a perceber onde estão os borrões, onde é que está perdendo jeito. Bom, São Paulo já é um lugar que está perdendo mais do que no país, 4,8%. Isso é gravíssimo, porque além do percentual ser alto, é muita gente em São Paulo, né? Então, olha lá. A igreja era 26 milhões. 26 milhões em 2000 e são 24 milhões em São Paulo. Então, isso significou uma perda de 2 milhões de pessoas, sendo que a cidade cresceu, o estado cresceu. Vamos lá. Agora lá,
sem religião, 24,6, né? 3 milhões de pessoas, viu? Daqueles 15 milhões, 3 e pouco estão em São Paulo. Um dado interessante também. Percebe que nós temos em São Paulo, né? Nós temos em São Paulo, sem religião, o mesmo tanto de pessoas que nós temos de espírita no Brasil inteiro. É um dado, não quero dizer que é pouco espírita. Eu quero dizer que é um contingente a ser pensado, né? Vamos lá. Assembleia de Deus. Opa, não, volta um pouquinho, Marcelo, só para falar da Assembleia, olha lá. 47, então cresceu mais em São Paulo. E o Espiritismo cresceu mais em São Paulo também, 74. Então, no país cresceu 71, que já é um absurdo, em São Paulo 74. Agora, resta saber, questão, né? Onde que é isso? É geral, é tudo? Porque nós estamos falando de médias, né? Média do Brasil, média do Estado. Aqui eu destaquei algumas coisas interessantes. Olha lá. Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2000 a gente tinha uma desconfiança. Poxa, esses caras compraram um canal de televisão, põem uma grana. Esses caras vão crescer, esses caras vão tomar conta. Olha o que aconteceu. Surpresa. E a Renascer, hein? 27,7% de queda. Isso é um absurdo. Né? E a Renascer Cristo, você sabe? Deve estar por aqui. Nós somos daqui de baixo. Aqui o contingente deve ser pequeno. Então, olha só. Uma coisa que nos surpreendeu foi que, em termos de Brasil, já mostrou uma queda boa, não me lembro quanto que é. São Paulo foi quase 30% ou menos, né? Então veja que eles tinham 605 mil em São Paulo, 437 mil, né? Em 2010. Perderam bastante gente. Outra, metodista, menos 10%, né? Igreja Deus e Amor, menos 13%. Então veja que a Assembleia de Deus cresceu, os batistas cresceram pouco, bem menos, e você tem contingentes evangélicos perdendo gente. E o Espiritismo crescendo bastante, catolicismo perdendo. Próximo, deixa isso aí em mente por enquanto. Próximo, Marcelo, por favor. E na cidade de São Paulo? Brasil, Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, que é para vocês perceberem o mecanismo quando você vai levar na média para contexto diferente. Olha lá. A cidade de São Paulo cresceu 7,8%, 12% do Brasil, 11,4% do Estado de São Paulo, 7,8% do Estado de São Paulo. Ok, porque é grande, né? A maior cidade que nós temos no país. É bastante gente, mas cresceu 7,8%. Igreja Católica caiu 7,8%. Exatamente o que a cidade cresceu, eles perderam de gente. Bom, e o Espiritismo? Bom, sem religião, 12,8%, né? Menos, né? 35,7%, também cresceu menos a Assembleia de Deus do que no Brasil, que é em torno de 40 menos. E os espíritas? Mais. No país 71, no estado de São Paulo 74%, na cidade de São Paulo 85,6%. Absurdo, esse número é gigantesco, né? E o que aconteceu? Nós estamos... O que era em 2000? 2,75% da população era espírita e 3,77% da Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica. O que aconteceu em 2010? Empate técnico. A maior igreja evangélica do país, e em vários estados, na cidade de São Paulo, empatou. E nós estamos crescendo num ritmo maior que o deles. Devemos ultrapassar, podemos predizer, né, no próximo censo, se continuarmos fazendo o quê? Não, fazendo o quê? Porque eu não sei. A grande questão é, por que nós tivemos um crescimento, né? Próximo, Marcelo. Então, questão, então aí que está, né? Essas oportunidades de pesquisa. Pelos números que eu já mostrei, fiz um exercício, e tem vários exercícios que a gente pode fazer com aqueles números. Eu estou encurtando o tempo, né? Os dados analisados do censo 2010 mostram que o contingente espírita teve um excepcional crescimento entre 2000 e 2010. Todo mundo concorda? Brasil, 12%, espírita 70%. São Paulo, 11%, espírita 74%. Cidade de São Paulo, cresceu 8% a cidade, né? E 86% o contingente espírita. Então, fica uma questão aqui. Eu tenho algumas teorias, né? Mas não é aqui que vão ser dadas. Quais são os motivos que levaram ao crescimento tão expressivo do contingente espírita em todos os anos? Nacional, estadual, no caso São Paulo, e na cidade de São Paulo, né? Fica uma questão aí para pesquisa, que nós deveríamos entender. Por quê? Porque aí nós entenderíamos que mecanismos estão contribuindo para esse crescimento. Eu posso especular. A mídia, nesses últimos 10 anos,
Mas alguém tem que se debruçar sobre isso, pesquisar e comprovar. Realmente a mídia contribuiu para que, né, a exposição midiática. Ou qualquer outro elemento surpresa. Próximo, Marcelo, por favor. Aí, como eu sabia que está aqui o nosso... Cadê o Mário? O Santiago está aqui, lá de Santa Catarina. Nós já estivemos conversando sobre isso lá. Quando cheguei lá, em Santa Catarina, foi muito interessante a convite dos amigos. Cheguei lá, né? Todos os vice-presidentes são quantos? 7? 6. Na mesa, junto com o presidente? E todo mundo com o meu livro, o livro, tudo marcado, tudo anotado e tal. Nossa, vamos me moer aqui, eu não escapo daqui vivo hoje, né? Mas não, foi o contrário, foi fácil. E a primeira pergunta deles foi, né? Por que eu preciso de uma federativa? Porque toda vez que eu vou no centro, eu vou, a Federação Espírita Catarinense está tentando, né, ampliar a sua ação, que era a mensagem que estava lá no mestrado, né? Olha, as federativas têm que dar conta do espaço onde ela está, né? Aí eu falei para eles assim, qual que é a missão de uma federativa, lembra? Representar os espíritas. Se só fizer isso já está bom. Agora tem algumas outras coisas. Aí vocês ficaram satisfeitos, né? E fomos conversando sobre outras coisas e mapeando Santa Catarina. Então eu resolvi remapear em 2010 a nível global, né? O que aconteceu em Santa Catarina? Que é um exercício que tem que ser feito para outros estados. Cresceu 16,6%. A Católica, 5,6%. Né? Cresceu. 54% da Assembleia de Deus, mais do que no país. A Católica cresceu mais, Santa Catarina cresceu mais que o país, as igrejas também. Igreja Luterana. Isso eu fiquei chocado na hora que eu vi isso, porque é um espaço privilegiado da Igreja Luterana, né? Os colonos alemães vieram, se implementaram por lá, ou seja, é a terra onde eles mandam, em termos de luteranismo, né? Menos 17,9%. Explica. Deixa eu dizer um dado familiar. Minha família de Santiago é espírita, mas do lado materno, é luterano. Eu sou batizado luterano. Hoje, todos eles são espíritas. Tá vendo? Você então é uma explicação, tá aí. Já tem um dado importante, hein, Marcos? Luteranos são bons pesquisadores. Luteranos são bons. Olha a mente do pesquisador funcionando aqui. Luterano e bom candidato a ser espírita. Não é hipótese. Não há dúvida. Mas, Jefferson, pode ser a própria distância da origem, né? Tudo bem. Por que para mim foi uma surpresa? Porque é uma região que se implantou aqui, veio colônia, isolou o espaço e ocupou. A morte dos originais justifica isso. Mas tem que alguém O pesquisar. distanciamento. Agora, o crescimento do judaísmo é que é maluco. A cabala está tomando espaço. O que acontece é que é um contingente pequeno em termos de percentual. Mas isso. 124% de crescimento. É que eles mas eles procriam, não se esqueça. Não, mas a cabala está fazendo sucesso. Tem dinheiro. As hipóteses. Tem dinheiro, morre tarde, tem muito filho. A cabala está fazendo muito sucesso. O pessoal que está se ligando a cabala tem gente se dizendo judeu. Então o exercício é esse mesmo. Tem que partir dessas hipóteses e tentar confirmá-las, não é? Porque você tem dados lá no CSBG que você pode confirmar isso. Qual é a idade, porque você tem por idade, você tem por tudo isso, por sexo e tudo mais. Tá. Então, mas olha só o que aconteceu. Quanto que cresceu sem religião lá, Santa Catarina? 93 para o povo, Santiago. O que vocês estão fazendo lá? A família do Está vendo tudo sem religião lá? É um processo. Hipótese. O luterano é um bom candidato, mas antes ele sai, vira sem religião, depois a gente pega ele. Vamos ver esse processo. Olha lá. O quadrangular é fortíssimo. A quadrangular é fortíssima em Santa Catarina. Isso já há muito tempo. E eles cresceram, 56%. Olha lá. Veja que cresceu tanto que a Assembleia cresceu lá. Agora olha os espíritas que... Tanto quanto o judaísmo, olha que legal. Olha os espíritas. Percentual. 124 pontos. Você sabia disso, Santiago? Sabia, né? Já tenho. Vocês vão lá na DGE sempre buscar os dados. Mas fiquei sabendo melhor os vídeos. 124,6%. Né? Fantástico.
Precisa ver o que está acontecendo lá, que efervescência é essa, e pegar o bonde, né? Vamos estimular. Porque a gente tem uma coisa, né, gente? O movimento espírita de liderança, ele é muito reativo, historicamente. Ele reage. Aconteceu alguma coisa, ele vai, se posiciona e reage. Nós estamos falando aqui de proação, né? Entender números, buscar entender mecanismos através de pesquisa, né? Que seja demandada pelos mecanismos. Em alguma medida, a federação tem sido um pouco mais agressiva. Porque o censo, por exemplo, revela que em certas cidades onde não há centro espírita, há espírita. Isso. Então, as nossas júris, elas estão se encaminhando para isso. Excelente. Fazendo eventos, promovendo coisas. Que é o que está na sequência aqui, que até é fruto da nossa conversa lá. Sim. Vamos seguir aqui, porque senão Uma a gente não pergunta, desculpa. Eu adoro perguntas. Não, perdão. Mas como 17, um crescimento, 17 pessoas gera um crescimento de 1454, de 17 para 261, é isso? Que maluco, mas é maluco. Por isso que eu te falo, cuidado. E cuidado com o percentual, né? Não pode. Porque eu poderia listar isso aqui, vamos listar quem cresceu mais percentualmente. É distorcido, porque aqui. Não, hinduísmo. Isso, né? Nossa. Beleza, mas esses números vão te mostrando que, por exemplo, o luterano está deslocando para São Paulo e para o Rio, por exemplo. Agora, isso é absurdo. Eu citei lá do luterano, por quê? Porque seria interessante também uma pesquisa em cima dessa queda, porque esse mecanismo pode se apresentar para os espíritas no futuro, e seria bom entender que mecanismo é esse que faz com que alguém que está muito tranquilo numa cidade lá que só tem alemão, é tudo luterano, de repente tem evangélico e está perdendo luterano. Isso é grave. Vamos lá? Próxima, Marcelo. Próxima, não sei o que aí. É isso que desmotiva. É um sem religião. Antes de continuar, eu acredito em Allan Kardec, tá? Embora seja sem religião. Esse é um pepino. Olha lá. Agora é o seguinte, quando eu mostro aquelas tabelas tal, que vocês estão acompanhando muito bem, mas tem gente que não entende. Cara, perdi. Então eu descobri, um doutor da PUC falou para mim assim, um teólogo falou, não tem jeito de você pôr no mapa, que eu não consigo ler essas tabelas aí, porque eles gostam de ler, né? Eles são técnicos em leitura. Então eu vou mostrar em mapa, boa ideia. Olha aqui. Cor escura, melhor. Quanto mais escura a cor, melhor. Quanto mais clara, pior. O que vocês conseguem ver nesse mapa aí? Espírito Santo ou Rio de Janeiro? Aqui é Rio de Janeiro. Olha, não, o Rio de Janeiro é a maior força espírita. Não, então, em termos percentuais, quer dizer que a quantidade é maior. Em termos percentuais na população, Rio de Janeiro, tá vendo? Eu plotei aqui, ó. O clarinho é entre 0 e 0,99, ou seja, menos de 1%. Norte e Nordeste. Ué, tem um mercado com nossos irmãos em Goiás, pode ter bastante. Entre 1 e 2,99. Você tem 10 estados. Então, 13 estados têm menos que 1%. 10 estados estão entre 1 e 2,99. São esses aqui. Mais escurinho. Inclusive Paraná e Santa Catarina. 3 estados estão entre 3 e 4%. 1, 2, aliás não são 3 estados, é 1, 2 e o Distrito Federal. Tá? Estão entre 3 e 3,99. E de 4 a 99, né, mais de 4, só o Rio por enquanto, passou a faixa dos 4%. Então, o que eu quero mostrar com esse mapa é o seguinte, a concentração dos nossos contingentes. Então, para quem mora em São Paulo, acho que o espiritismo, nossa, cada esquina tem um centro. Rio de Janeiro é muito mais. Percentualmente, né? Então, Paraná, uma surpresa, tem uma federação fortíssima. Santa Catarina está fazendo um trabalho agora. Rio Grande do Sul acompanha o percentual de São Paulo. Bom, tem uma mensagem aí para Nós os somos 100 mil em 7 milhões. Próximo, Marcelo, por favor. Então, distribuição percentual dos espíritas no Brasil. Aí para vocês terem uma ideia lá, né? Daqueles números que estavam lá, porque ela estava em cor, né? Aqui está em número. Está em ordem, né? Percentual da população em 2010, está aqui.
Quem tem mais? Rio, 4,5%. Distrito Federal, 3,50% da população. São Paulo, 3,29%. Rio Grande do Sul, 3,21%. E aí vem caindo. Goiás, 2,46%. E por que é interessante isso também? Porque você vai comparando com o ano anterior e vai vendo, né? Olha lá. Distrito Federal era acima do Rio de Janeiro em 2000. Olha o salto. Mas não estão fazendo um bom trabalho lá, não. Então. O mensalão. Aí você dá 3 minutos? Ah, quer saber? Vocês abrem mão do seu almoço? Dentro do almoço? Não. Vamos, Marcelo. Marcelo, para de enrolar, Marcelo. Olha lá, aquele exercício que eu fiz para o Brasil, fiz para São Paulo. Poderíamos fazer para outros estados. Onde está escurão, tá bom, em termos dos parâmetros que nós temos hoje. Onde está clarinho, está ruim. Onde tem branquinho com risquinho, nós não estamos. Então, o que esse mapa nos mostra? Nós temos 18 cidades sem espíritas. Nós temos bastante cidades. 18. São 645 no estado de São Paulo. Pouco. Mas é um dado bom, porque 18 é um universo administrável. Eu acho que a USE deveria tentar saber o que está acontecendo. O que está acontecendo nesses 18 municípios. O que mais que esse mapa me mostra? Onde que eu tenho mais coisa escurinha? Quase divisa Norte. Quase divisa com Minas. Franca está ali, ó. Olha em torno de Franca o que acontece. Tudo escuro. Né? Onde que está escurão e mais escuro e depois menos escuro? Em torno de Bolsões, que está mais escuro. Não é? Em torno de Bolsões. Aqui onde não tem nada, não tem Bolsões. Ou seja, isso é mapeado, é presença. A federativa tem que falar, eu tenho que fazer ações aqui, ó. Porque isso aqui não tem ninguém. É, exatamente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aqui é São Paulo, São Bernardo, São Caetano, está aqui. Nesse vermelhão aqui. Né? Está por aqui. Grande surpresa de 2010. Santos. Santos foi de 4% para 8% em 10 anos. E a cidade cresceu? 0. É um espaço privilegiado para pesquisa também. Né? Por quê? Porque eu não tenho a variável da cidade crescer para fazer toda a proporcionalidade. E dobrou. Então, é o lugar que é mais fácil para eu pesquisar. E interessante para explicar o que cresceu do mecanismo. Deu para perceber a importância desse mapa aí? E próximo, Marcelo. Presença percentual espírita. Aí, para listar aqueles municípios lá que vocês viram, né? Onde está mais presente. Itaoca também é um caso a ser pesquisado. Só tem índio. Tem poucas pessoas lá. Não é chamado. Reserva indígena. Não. Próximo, Marcelo. Destaques positivos em termos de ranking. Quem era o primeiro município com mais gente? O segundo e tal, olha lá. Posição em 2010. Quarto, quem mais cresceu, né? Ó, Jericoara estava em 13º e passou para quarto, né? Igarapava estava em 9º e passou para 6º. Santos estava em 20º e passou para 8º. E lá é mais privilegiado, porque Santos é grande, uma cidade grande. Porque Jericoara é pequenininho, agora Santos é grande, né? Por isso que eu destaquei lá, ó, Santos passou de 4 para 7, né? Não, desculpa, passou de 4 para 8, sendo que a população cresceu 0,3, ou seja, 0, né? Outro lugar bacana, São Caetano do Sul, passou de 31º para 13º. Foi de 4 para 7 e a cidade cresceu 6,5%. Né? Acompanhou o crescimento. São Paulo, de 58º para 28º. Onde que tem que tomar cuidado? Neves. Menos 1,5%. Itabera, isso. Menos 5,6, menos 2,9 em Veracruz. Aí precisa ver se vale a pena ir lá olhar o que está acontecendo. Próximo. Pontos de atenção. Itaoca. Era primeiro e é o primeiro. Beleza, só que era 20% em 2000 e 16% agora. Então você continua sendo o primeiro no ranking em termos percentuais, mas caiu 4%. Como era um absurdo, 20% da população sem espírito, ninguém percebeu no ranking.
Mas tem um problema lá. Não tão grave porque a cidade não cresceu. Já dá para isolar que não foi o crescimento da cidade. É grave porque a cidade não cresceu e eu perdi. Eu estou perdendo gente mesmo. Bom, Lourdes continua em segundo, mas teve 16 para 10. Agora aqui não é pipinão mesmo. Ó. 34 passou para 172. Correu metade da cidade. Não, a cidade cresceu 9,37. A cidade cresceu quase 10%. Aonde fica isso? Não dá para dar alegria? Qual é a cidade? Perto de Ribeirão. Santo Antônio da Alegria. Emite os responsáveis por essa área. Quem é o responsável por essa área? Vamos em frente, Marcelo. Estamos terminando. Aqui também são leituras, né, gente? Você fazer um ranking do espírita por percentual, são todas decisões que eu tomei para mostrar a informação, né? Presença nos municípios. Em termos de Brasil, o Brasil tem 5.000 tralalá municípios, né? Eu esqueci agora a produção. São 5.600 por aí. 4.000 tem espíritas. 1.200 não tinham, agora tem. 1.000 não tinham, né? Não tem hoje, 1.387. Então tem município que perdeu o espírito. Depois, alguns percentuais. Entre a média de crescimento do país, acima da média de crescimento dos espíritas no país, e entre a média do país e a média total dos espíritas. Quantas cidades se encaixaram? Quantas cidades cresceram mais que 100%? 1.100. Que não cresceu 35 e que decresceu 950. Compara isso com São Paulo. 645 municípios em São Paulo. 627 tem, 18 não tem, né? E aí vem. 2 não cresceram, 139 abaixo de 0. Com isso, alguém tem que tomar a decisão do que vai fazer com isso, né? Esses números. Você não considerou um efeito migratório, né? Não, porque daí que é a pesquisa, a continuidade da pesquisa, né? Aí são só os fatos para você gerar hipótese em si. Próximo, Marcelo. Sem espíritas, são essas cidades. E aqui eu já dou quanto tem na cidade para saber, para priorizar. Onde que eu vou? Eu vou olhar uma cidade com 800 habitantes? Bora. Quanto? Bora. Orar, né? Agora aqui, eu tenho uma cidade com 13.000 habitantes. Qual seria a próxima pergunta? Eu tenho essa aqui com 13.000, vamos pegar duas iguais aí. Eu tenho essas duas cidades com 4.000, em torno de 4.000. 4.000 pessoas e que não tem espírita. Aí o pesquisador vai lá e olha assim, essa aqui que tem 4.000 só tem católico, e essa aqui tem todas as religiões menos espírita. Onde você acha que você deveria ir fazer sua propaganda? Onde tem muitas outras religiões. Só tem a virtude, né? Católico é mais fácil. Os católicos acreditam em encarnação. Então, aí que tem que ser visto, né? Onde que compensa mais? Eu abri a brecha nessa que só tem católico e não tem ninguém, tu dei 2 extremos, né? Vou brigar com Ou eu já ia onde tem muita gente. já tem uma tolerância. Agora, uma dica. Por que não usar o contingente que está vendo? Toda hora eu estou plotando o contingente sem religião. Por que não usar ele como um marcador? Onde que eles estão crescendo e onde nós estamos crescendo? Onde tem sem religião e não tem espírito? Se o cara não tem religião e não tem espírito, está cheio de sem... Vai lá, cara. E se o catolicismo caiu? Isso. Vamos lá, gente. Próximo. Já acabou o tempo. Mas eu acho que já é a última. É a última. Oportunidades de pesquisa, que é isso que a gente tentou mostrar aqui com essas leituras, né? Distribuição percentual dos espíritas no Rio e Rio Grande do Sul. São outros 2 estados que disseram que tem bastante espírito e eu não mapeei. Já é uma possibilidade de pesquisa. Crescimento percentual do espírito em Santa Catarina na última década. Outra oportunidade de pesquisa. 18 cidades sem espírito em São Paulo. Ir lá explicar por quê. Escolher uma delas. Tentar ver algo em comum entre as 18. Evolução percentual espírita na cidade de Santos. Por que dobrou e a cidade não cresceu? Uma cidade grande como Santos. Localização das estruturas. Isso aqui é fantástico, hein? Isso aqui eu dei o ouro para o bandido. Localização das estruturas de unificação em São Paulo. O que é isso? A USE se organiza praticamente da mesma forma que o governo se organiza politicamente. Ou seja, aquelas cidades que são centros administrativos do governo é onde a USE também tem as regionais, as intermunicipais. Será que olhando aquele mapa lá, coloridinho que eu mostrei de São Paulo, será que você não poderia tomar uma decisão de criar um outro centro administrativo da USE, ao invés de seguir o governo, jogar esse centro onde não tem? É uma questão.
Causas da redução no crescimento percentual dos evangélicos de missão, que é aquilo que eu falei. Ah, mas por que eu vou fazer isso se eu tenho coisa a fazer com os espíritas? Porque você pode identificar mecanismos que expliquem algum comportamento no espiritismo. E causas de queda dos luteranos em Santa Catarina e crescimento em outros estados. Também entender esse mecanismo poderia nos mostrar coisas que nós temos que cuidar ou que estimular. Muito bem, obrigado, Luiz. Já que avançamos nas perguntas, né, que foi interativo, a Cátia não pode falar aqui, foi interativo. Pessoal, infelizmente pelo tempo mesmo, a gente vai ter que fazer uma restrição com relação às questões, mas o Jefferson vai ficar à disposição agora no almoço para conversar com cada um. Ele vai almoçar, ele vai ficar aqui. Podia continuar esse tema. Olha só, como todos os demais temas, nós sempre percebemos que fica um gostinho de quero mais, né? Porque é importante mesmo. E a gente tem que fazer, obviamente, agora o nosso encerramento formal pelo horário, até porque já ultrapassamos os limites. E também porque as pessoas, obviamente, alguns têm compromisso já marcado com viagens, todo mundo percebeu que nós temos aqui pessoas de diversas localidades do país e já marcaram o retorno para agora, né? Então a gente também tem que trabalhar nesse sentido, tá bom? Então eu vou agradecer mais uma vez ao Jefferson.